Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos fazer aqui uma questão muito interessante da banca VUNESP, tá certo? Vamos lá então. A questão ela vai falar o seguinte. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Ela vai falar assim: André tem um conjunto de cartas, certo? Então ele tem aqui um conjunto de cartas. Cada carta tem apenas um número em uma de suas faces e a foto de apenas um animal na outra face. Então, numa face tem um número, na outra face tem um animal. André dispôs 4 cartas sobre a mesa com as seguintes faces expostas, né? O cisne, o gato, o número 7 e o número 10. Como se mostra? Então, nós temos a imagem aqui. André disse: se na face de uma carta há um número par, então, se na face de uma carta há um número par, então no verso há um animal mamífero. Para saber se essa afirmação está correta, né, para verificar se a afirmação de André está correta, então vamos pensar. Primeiramente, estamos trabalhando aqui com a condicional. Se então. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, face de uma carta ao número par. Eu vou chamar, por exemplo, de P. E aqui, ó, no verso há um animal mamífero. Eu vou estar chamando essa parte de Q. Então, eu tenho aqui, se P, então Q. Essa afirmação, para ela ser falsa, nós sabemos que a primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte tem que ser falsa, certo? Vera ficha. Aí, essa afirmação, ela será falsa. Então, vamos lá. Aí, nós temos 5 alternativas para poder dizer, né? O que temos que fazer. Mas a primeira coisa é a gente analisar carta por carta. Então, vamos começar aqui, ó. Eu vou colocar carta A. Tá vendo aqui, ó? Carta A. Nós estamos vendo aqui um cisne. A primeira parte, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho que aplicar o se e então em cada parte, em cada carta. Então, eu vou colocar aqui, ó, o símbolo da condicional. E aí eu tenho a primeira parte, eu tenho a segunda parte. Bom, olhando para a carta A, vamos falar aqui do cisne. Ele fala assim, a segunda parte fala que no verso tem que ter um mamífero, certo? Só que no verso nós temos um cisne, que não é mamífero. Certo? Então, aqui ela é falsa. Não é mamífero, tá certo? Ela é falsa. Agora, a primeira parte, ó, se na face de uma carta há um número par, nós não sabemos se é um número par ou ímpar. Nós não sabemos, certo? Se não for um número par, então é falso. Aí F com F é verdadeiro. Agora, se for o número par, é verdadeiro. Aí V com F é falso. Ou seja, a carta de número A, nós temos, eu vou até colocar aqui assim, ó, V ou F. Nós temos que verificar. Nós temos que analisar, certo? Diante daquilo que foi afirmado, né? Bom, quando eu pego a carta B nós temos um gato. Então, se você aplica a condicional diante do que já foi encontrado, ou seja, sabemos que gato é um mamífero, certo? Se é mamífero, então a segunda parte está correta, certo? Porque ele fala, ó, se na face de uma carta há o número par, então no verso há um mamífero. O que acontece?
Se nós já temos aqui o mamífero, tá? O que acontece? A primeira parte aqui, ó, eu não preciso me preocupar. Porque se for verdadeiro ou falso, independente disso, o valor lógico aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Então, beleza, a gente não precisa se preocupar como na carta A. Na carta A, a gente tem que fazer uma análise, não tem como, porque a segunda parte foi falsa, entendeu? Quer ver aqui, ó? Olha a carta C. A carta C nós temos o número 7. Então, nós vamos aplicar aqui a condicional. Então, vamos começar a pensar, ó. O que acontece? Se na face de uma carta há um número par, é um número par? Não, é um número ímpar. Então, nós já sabemos que aqui é falso. Pensa comigo, se aqui é falso, se essa primeira parte é falsa, essa segunda parte, né, pode ser tanto verdadeiro como falso. Então, a gente não precisa se preocupar, ó, que a gente já sabe que o valor lógico é verdadeiro, tá certo? E aí nós temos aqui a letra D. A letra D não, a carta D. Na carta D, olha só agora a diferença. É como se fosse a carta A, certo? O que acontece? Nós temos o número 10. Então, por exemplo, a primeira parte. Na face de uma carta é um número par. Realmente é um número par, verdadeiro. Ou seja, a segunda parte, se for falso, é falso. Se for verdadeiro, é verdadeiro. Então, nessa segunda parte aqui, tá? Dependendo do seu valor lógico, a afirmação fica falsa. Então, aqui nós temos que verificar. Aí ele fala assim, né? Aquilo que o André disse, para verificar se a afirmação de André está correta, né? Por exemplo, B e C, ok, carta B e C. Agora, A e D, não. Olha aqui, letra A. É suficiente que se verifiquem os versos das cartas B e C? Não. É suficiente que se verifiquem os versos das cartas A e C? Não. É suficiente que se verifiquem os versos das cartas A e D? Não é verdade? É suficiente. Se a gente olhar o verso de A e D, aí a gente é suficiente, porque B e C não precisa. B e C não precisa, a gente já sabe que o valor lógico é verdadeiro, entendeu? Então agora A e D não, a gente precisa fazer uma análise para saber, entendeu? Então, e é suficiente, percebeu? Bom, então essa é a questão. A banca VUNESP tem algumas questões dentro desse perfil que ela gosta de fazer. Algumas um pouco mais simples, mas você vai perceber que na maioria das vezes sempre se aplica a condicional. Beleza? Então, ficamos aqui e eu te vejo na próxima aula. Até lá!